ela estica e para a mobilização é bastante prática, está bem? Ela é basicamente feita de plástico, já vocês quase todos pegaram numa fita de eletricista, portanto é bastante prática. É muito melhor do que simplesmente termos um bocadinho de adesivo e depois damos 2 voltas e acabou-se o adesivo. Não é? E para este tipo de mobilizações, por exemplo, das fraturas ou um entorse, está bem? Depois de pormos a ligadura, podemos pôr um bocadinho de fita, não é? Até ajuda a chegar. O microfone, Isabel. Esqueci-me do microfone, estava aqui, desculpem. Não sei se agora, aproveitando a deixa agora do exemplo que estavas a dar, se pode utilizar a fita de eletricista, se queres dar alguns exemplos de como devemos proceder em algumas situações para estabilizar, no caso de algum acidente, numa entorse, em coisas mais sérias, como é que nós devemos proceder? Isto, obviamente, depois de ligar o 112. Claro, ter atenção que o 112 é bastante importante e é a linha que nos vai ajudar praticamente muitas vezes a fazer a primeira ajuda, e vocês podem se aproveitar disso, não é? Sabem que o 112 dá para ligar mesmo que o telemóvel não tenha saldo, portanto, mesmo desligado ele dá para ligar o 112. Não se esqueçam. Desculpa, já agora, já que estamos a falar nisso, acho que isto é uma questão que toda a gente tem. Como é que funciona o número do 112? Nós conseguimos mesmo ligar sem rede? Como é que funciona? É que há essa dúvida também. Ter atenção que isso sem rede vocês não conseguem. Porque se não há antenas de telecomunicações, como é que o telefone vai transmitir? Sim, mas no caso de ser de outro operador, liga sempre. Vamos imaginar que não é o nosso operador. Mas muitas vezes há sítios que uma das redes não tem rede, a outra também muitas vezes também não tem, não é? Talvez tenha uma antena mais próxima. É assim, eu vou ser franco, nunca liguei de telemóvel, nem experimentei sem rede. Portanto, se nós ligarmos a brincar, isso não se faz. Não. Portanto, por isso é que eu digo que quando vocês forem caminhados, sendo sozinhos, convém sempre dizer a alguém para onde é que vão, que é bastante importante. Podemos ter rede, podemos não ter. Desculpa, Martinho, está a interromper. Sim, Isabel, sem rede o 112 não funciona, por experiência própria não funciona. É preciso mesmo ter um pontinho de rede para que a coisa funcione. Porque de certeza que vai ter que ter sempre antenas perto. Porque ela vai agarrar as antenas mais perto, mas não tendo rede nenhuma, não funciona. O que vai funcionando tendo rede, o que vai funcionar é que vocês mesmo com o telemóvel desligado, sem cartão, vocês conseguem ler o 112. Ok? Isso é garantido. Ok? Agora não se esqueçam que quando ligam o 112, vai estar sempre um agente da PSP a vos atender na central 112 de emergência. Okay. Depois, se for emergência médica, passará para o ENM, não é? Que é a emergência médica. Senão, vai passar para direito dos bombeiros, em caso de resgate, por exemplo, okay? Em caso de incêndio, o que vocês comunicarem. Mas não se esqueçam que vão falar sempre primeiro com o agente da PSP. Okay? Por isso, muitas vezes, não são eles que estão aí a fazer a parte da emergência médica, mas sim uma primeira triagem para verificar se é verdadeiro ou não. Pois então, vamos imaginar que ligamos para o 112 e, no caso de termos de algum dos nossos colegas de trilho ter dado assim uma daquelas quedas feias, mexemos na pessoa ou não? E quais foi a coisa feia que lhe aconteceu? Vamos imaginar que ficou assim um bocado abalado, escorregou, teve uma queda de costas, apesar de nos responder, está assim um bocado... Bateu com a cabeça? Pois não conseguimos ver. Sabes quando vais a caminhar e ouves o teu colega assim a dar um escorregão nas pedras e não te consegues aperceber quando olhas já está no chão? O que é que achas? As pessoas devem mexer, não devem mexer? Antes de tudo, devem deixar onde está, não é?
não o levantar, perguntar se está bem, principalmente perguntar que dia é hoje, o nome, sabe que data é, está bem, que é um dos... Podemos despistar alguns sinais. Os outros sinais é a procura de hematomas, está bem, ou sangramentos, que são bastante importantes. Okay? Depois disso, vocês mesmo tenham dúvidas. Imagina que vocês têm alguma dúvida. Que ele está bem, mas para vocês não parece que está a mesma pessoa, ou a pessoa do grupo, pode ser uma pessoa de grupo, está bem? Vocês não se esqueçam que tem sempre a pessoa que o conhece, se for um grupo, a pessoa que o conhece sabe como é que ele é diariamente, está bem? Perguntam, ele é assim, se costuma agir assim ou não, está bem? É um despiste que vocês podem fazer e agarrar, ligar 112 e eles aí depois vão fazer uma pequena triagem, vão fazer várias perguntas, vão expor a fazer várias coisas a ele e é assim que vão conseguir fazer a despistagem. Tá bem? Por isso é que é fundamental formações de primeiros socorros, nem que seja o básico, pelo menos para perceberem alguns pontos bastante importantes, principalmente a ligação 112. E no caso de uma picada de uma abelha, por exemplo, vamos imaginar que temos alguém connosco, isto é uma situação recorrente, que tem uma picada de abelha, para além de ligar 112. Picada de abelha, atenção. Ter atenção que para pessoas normais pode ser simplesmente uma picada, como fosse um mosquito. Não é? Vocês sabem que muitas vezes a picada de mosquito também inflama, a picada de abelha também inflama e bastante. Tá bem? A única maneira que fazemos podemos fazer a lavagem, por isso é que entra aí a garrafinha de água, tá bem? A água, para desinfetar onde foi então a picada. Como não temos gelo, não vamos poder aplicação de gelo para tentar baixar a inflamação. É uma das maneiras que podemos fazer aí a picada de gelo, mas vocês não se esqueçam que tem aí bastantes fontes naturais e frescas e é onde vocês muitas vezes podem ir buscar algo mais fresco para tentar acalmar a picada da abelha. Tá bem? Ter atenção que depois também pode provocar alergias a certas pessoas. Isso é bastante importante e ter noção sobre isso. Alguma situação com que, vá lá, ao longo destes anos que passaste também a praticar atividades de montanha, alguma situação vá lá, que possas dar algumas dicas, no caso que te tenhas deparado, de acidente, uma entorse, uma queimbra, coisas assim mais frequentes? Já tive situações de baixa glicemia, falta de açúcar, está bem, pessoalmente porque tinham ido praticar desporto e não tinham tomado o pequeno almoço. Infelizmente, isso é bastante habitual. Como é que nós conseguimos detectar uma situação dessas? Para além da falta de força, a tontura... Pronto, tem falta de força. Basicamente, também vai começar o discurso não vai ser normal. Tá bem? E um dos fatores que vocês podem ver é que vai começar a suar bastante e a ficar bastante pálido. Tá bem? É um dos sinais que vai ser primeiro. É logo a palidez e o bastante suar. Tá bem? E portanto, aqui entram os pacotinhos de açúcar e a águazinha. Ou o shot de marmelada. Só que o shot de marmelada vai demorar a fazer efeito porque vai ainda para o estômago e só depois. Ter atenção que os pacotinhos de açúcar é para agarrar, dissolver um bocadinho da água. Imaginemos com a tampinha vocês têm uma garrafa de água, têm a tampinha, metem um bocadinho de água, metem o açúcar, fazem ali uma pastazinha de açúcar, basicamente parece o glacê aí que vocês conhecem dos donuts, está bem? E então vocês têm que meter dentro da bochechazinha da pessoa, está bem? É onde vai ser absorvida imediatamente para dentro da nossa corrente sanguínea, do nosso corpo. Aí sim vai ser absorvida. Se vocês meterem na garrafa de água, agitarem e a pessoa beber, não se esqueçam que ainda vai primeiro para o estômago e depois sim é que vai ser distribuída e vai demorar a fazer o efeito. Portanto, abrem aqui a bochechinha, está bem? Por isso é que também o kit tem que ter umas luvazinhas, que é para vocês poderem meter ali o dedinho dentro da... Se vocês tiverem uma colherzinha, metem uma colherzinha. Se não, com o dedinho abrem aqui a bochechinha, metem ali, está bem? Se ele estiver a reagir, até podem pedir a ele para
para agarrar, meter nos lábios e passar o açúcar para junto ali das gengivas e dos dentes. Está bem? E vai fazer efeito imediatamente. E a pessoa não pode estar em pé, está bem? Relaxadinho, sentadinho. Ok. E que outras situações é que já encontraste? O que encontrei? Olha, já encontrei pessoas perdidas, não é? Mas já tiveste alguma situação de encontrar pessoal quase a entrar em hipotermia? Eu pergunto isto porque nós cá norte, não é? Nas zonas de montanha, muitas vezes o pessoal emociona-se porque quer ir ver a neve ou porque quer fazer uma caminhada, mas o tempo vira muito rápido e depois acaba por se traduzir em muitas horas à chuva e com a temperatura sempre a descer. E muitas vezes acaba por ser uma situação quase assim, frequente e complicada. Em caso de hipotermia nunca encontrei. O estado de hipotermia é bastante grave, mas já encontrei. Até usei uma destas mantas. Uma pessoa que estava a praticar desporto tinha estado a chover de manhã, aquilo foi mais ou menos à parte da noite, e então pensava que não ia chover e estava marcada uma chuvinha bastante forte. Como a serra é junto ao mar e junto à serra, é assim, o tempo é um bocado inconstante e então escureceu, perdeu-se ali para o meio e então estava ali semi, mas em hipotermia não. Tá bem? É a única coisa que dei-lhe a manta e encaminhei-o para o caminho certo. Nada especial. E há pouco falavas então de questões de sobrevivência. Que dicas tens então aí a dar para nós nos transformarmos aqui todos em resistentes e lutadores? Assim, ter atenção que nós temos, sendo serra, a água está sempre em movimento, portanto nós não vamos ter grandes bactérias na água, a água é corrente, é potável, não é? Principalmente aí na parte norte, ou aqui para baixo também nas partes da serra, portanto basicamente para a água nós não precisamos nada, não é? Agora, se forem águas paradas, vamos precisar sempre uma pastilhazinha para então desinfetar a água, não? Portanto, se alguém quiser levar, pessoa apologista de si, ter atenção que podem estar na montanha, mas muitas vezes, se for verão, não há água, não é? E o que vão encontrar é muitas vezes poços, que vocês já não sei como é o nome que dão aí aqueles poços de rega, não é? É águas paradas, muitas vezes, e tem que servir para nos ajudar. Não é? Mas não se esqueçam que o mais importante é sempre os lábios estarem bastante úmidos. É o suficiente. Em questões de água. E mais alguma... Isabel, vou interromper. Isabel, estás-me a ouvir? Vou interromper, vou aproveitar esta oportunidade para perguntar ao Martinho. Nós cá em cima temos víbora, na zona do Parque Nacional Peneda das Gerês. E se nos ferra uma, o que é que fazemos? O que é que nós fazemos? A correr. É assim, vocês nunca se metam com cobra nenhuma, não é? Porque ela também não se mete com vocês. Portanto, só se a pisarem, mesmo assim, tem que estar condições bastante difíceis para o animal, coitado, anda na sua vida. Sendo o víbora, sendo outra cobra, que hoje em dia há bastante cobras venenosas devido ao transporte de animais selvagens para Portugal, não é? E que depois são bastante abandonados. Temos de ter atenção que muitas vezes nós não conhecemos as cobras, não é? Elas mordem e muitas vezes não nos fazem nada e nós pensamos que nos fazem mal. Ter atenção que não é como se via nas novelas e nos filmes antigos, lá irmos tirar com a nossa boca, está bem? Isso não se faz, porque não vai funcionar, não é? Porque se for venenosa, se nós tirarmos algum suco venenoso, também nos vai fazer mal se metemos na boca, não é? Mas, portanto, isso não funciona. Isso é um mito. Portanto, o que convém é ligar o 112 e transmitir
a cor da cobra e como é que era, está bem? A imagem da cobra é bastante importante, está bem? E não é fazer como faziam antigamente, iam atrás da cobra, matavam a cobra e guardavam para levar. O importante é saber as cores da cobra, o desenho da cobra, está bem? E se mordeu ou não, está bem? Ok. Já sabemos como lidar Eu com peço cobras. desculpa. Isabel, eu peço desculpa. Há quem fale em fazer garrote. Tu recomendas ou não? É assim, garrote porquê? O veneno vai se espalhar imediatamente pelo corpo todo? Nós sabemos que o veneno dessa cobra vai fazer isso? Será que o veneno da cobra só vai afetar onde mordeu? Não sabemos. Vamos estar a fazer um garrote, principalmente nos membros, né? Porque é os membros inferiores que basicamente as cobras mordem, ou os membros superiores, porque andamos a mexer com as nossas mãos onde não devemos, no meio do mato, não é? Vamos estar a fazer um garrote quando não é preciso. Vamos estar, se calhar, a fazer mal ao nosso membro por causa de uma coisa que não nos faz mal. Está bem? Por isso é que é importante, não se esqueçam, a volta aqui a dizer 112, passar uma informação, principalmente da imagem da cobra, o desenho, está bem? Para vos ajudarem o que deve ser. Está bem? Porque muitas vezes, se a cobra for venenosa e nos fizer mal e entrar na corrente sanguínea, aquilo, assim que morde, o veneno passa na corrente sanguínea. Vamos então fazer aqui uma marcha atrás e queria-te perguntar que conselhos é que tu dás então a alguém que não tem muito hábito de falar, que está a começar a fazer as suas primeiras caminhadas. Quais são aqueles itens, para além da água, dos teus primeiros socorros, que achas que as pessoas devem também levar na mochila e quais são os passos-chave que devem dar para preparar a sua atividade? Já sabemos, ok, um kit de primeiros socorros com algumas coisas básicas, água. Sabemos também que devemos preparar um bocadinho a nossa atividade também alertando alguém informando para o sítio onde vamos e a que horas é que pensamos regressar. Tens mais alguma dica ou alguma nota que gostasses de dar a quem está agora a começar a iniciar-se nas atividades de turismo natureza? É assim, o que devem fazer é começar a praticar. Isabel, Martinho, espere só um segundo. Há aqui uma questão, antes de voltarmos a essa, que a Cláudia questiona se há alguma situação em que é aconselhável o garrote ou não é de todo aconselhável. Só para antes de avançarmos para esta situação. Ter atenção que a técnica de garrote é em último recurso. Onde é que nós vamos poder usar um garrote? É onde nós tivermos, muitas vezes, por exemplo, uma artéria corrompida. Pode ser uma fratura exposta, que corrompeu a artéria. Tá bem? Imaginem que alguém caiu, estava uma raiz de uma árvore de porte pequeno. Tá bem? Muitas vezes os chapadores, ou quem anda a limpar muitas vezes esse tipo de situações, deixam os ramos em bico, está bem? Nós podemos cair, podemos espetar um dos membros, está bem? Onde passa principalmente as artérias, e é aí sim que quando temos as artérias corrompidas, a abundância, porque é a artéria que vai levar mais fluência de sangue, mais pressão, está bem? E é onde, se nós não conseguirmos controlar a hemorragia, está bem? Aí sim vamos usar um garrote. Okay? Agora, se não for preciso, não façam, porque a pessoa que tiver o garrote, está bem, imagina que vocês estão na serra, se muitas vezes o resgate ou o socorro demora 1 hora a chegar, essa pessoa vai perder o membro, está bem? Ter atenção aí com os garrotes. Não se esqueçam, liguem 112, por favor. Voltamos aí então às dicas para preparar uma atividade. Alertar alguém para onde vamos, informar da hora de chegada, kit de primeiros socorros, água. Sim, o mais importante é quem vai começar
se calhar se juntar a alguém que já o faça e começar a conhecer os caminhos, principalmente, porque praticamente nessas práticas muitas vezes as pessoas perdem por não conhecerem o caminho, não é? Mas o que eu aconselho, telemóvel sempre com bateria. Não se esqueçam, claro, o kit primeiros socorros, está bem, uma coisinha básica. Avisar sempre, olha, hoje vou fazer esta caminhada por este caminho, e quando dizem, é para fazer, não é para chegarem a meio, se calhar vos conhecer este caminho, está bem? Porque se passaram a informação para vos prestar o auxílio tem que ser a mais correta, e vocês não podem mudar esse plano. Temos que começar a pensar um bocadinho mais à frente, não é? O português, como dizem, desenrasca-se bem, mas muitas vezes não se desenrasca e fica onde se perde. Praticamente é isso, é sempre deixar alguém em aviso, seja um amigo, está bem? Hoje temos um utensílio bastante importante, e que é a internet no telemóvel, ok? Não se esqueçam que vocês, através da rede social, principalmente do WhatsApp ou outras redes sociais, dá para mandar a localização, ok? Isso é bastante importante em caso de vocês precisarem de ajuda, também, ou estarem perdidos. Por exemplo, na minha mala eu tenho um apito, ok? Em caso de queda ou caso de eu estar perdido, um apito serve para eu estar a fazer bastante barulho, está bem? Para alguém vir ao nosso auxílio. Como ali a Isabel disse, hoje em dia há bastante pessoas a praticarem caminhadas ou outro tipo de desporto. Se vocês desviarem de caminho, se precisarem de auxílio, com o apito, está bem? 3 apitos seguidos, basicamente, mais 3 apitos seguidos, está bem? E é uma maneira de pedirem socorro. Se desviarem dos caminhos para necessidades de caráter físico ou sólido, têm que deixar sempre um sinal no caminho principal onde é que estavam. Ok? Que é para quê? Caso alguém vos for à vossa procura, se encontrar algo e saberem que muitas vezes o vosso desvio foi ali, está bem? Nem que seja para fazer um xixi, está bem? Basicamente deixam ali, afastam-se um bocadinho, está bem? E é um dos sinais que pode nos ajudar a encontrar alguém. Muito bem. Em relação ao material que nós muitas vezes usamos, levamos na mochila, às vezes aqueles colchões, um casaco, um poncho, isso poderá servir em alguma situação para minimizar ou ajudar alguém que esteja com algum problema, por exemplo, para ajudar a imobilizar uma vítima, para a pôr mais confortável? Isto, Assim, claro, para quem já tem um conhecimento mínimo. Tens alguma sugestão ou assim, algum material de recurso? Nós víamos nos filmes, não é? Fazer aquelas talas com arbustos. Assim, as talas, como eu disse há bocado, vocês podem utilizá-las, mas é só para mobilizar naquele local. Vocês muitas vezes não podem transportar a pessoa para lado nenhum. Não é? Podem fazer-lhe uma tala para ela ficar ali imobilizadazinha, para não ter tendência a mexer o membro. Okay? É isso que se deve fazer. Tá bem? Se não temos nada, nem conseguimos fazer nada, não é? Porque não vamos conseguir cortar ramos com as nossas mãos, muitas vezes, não é? Tem que ficar ali imobilizada até a ajuda chegar, ok? Mas muitas vezes vocês podem fazer um simples mobilização. Imaginem que foi um dedo, caiu, foi um dedo, 2 raminhos, eu vou-vos dar aqui um exemplo. Tem um dedinho, foi o dedo, está bem? Vocês agarram, 2 raminhos, um em cima do outro, então a fita de eletricista ou o adesivo do primeiro escopo e imobilizam. Se não, utilizam o outro dedo a seguir, está bem? Adesivo, e ele está imobilizado. A pessoa já não consegue fazer então a tração ou a movimentação. Está bem? Tudo depende do que for. Está bem? Por isso, se vocês estiverem se for mesmo grave, volto a dizer, 112. Ok? Tenho já agora também uma questão. Em relação a formações, cursos, sem ser muito técnicos, onde é que uma pessoa pode encontrar informação sobre fazer, por exemplo, um workshop para ter os primeiros conhecimentos básicos para primeiros socorros? Há algum sítio, algum site onde se possa encontrar essa informação?
É assim, vocês, a coisa mais fácil e a coisa melhor que vocês têm é sempre o corpo de bombeiros da vossa área de residência. Okay? Eles muitas vezes têm dias ou às vezes podem ter mesmo meses que fazem muitas vezes formações em primeiros socorros. Muitas vezes é aberto ao público. Okay? E vocês podem aproveitar essas situações. Vocês até podem agregar, ir ao corpo de bombeiros, não é? E se informar, não, vocês fazem aqui formações de primeiros socorros para civis e acho que devem aproveitar esse tipo de situações. Não há nada melhor que os nossos corpos de bombeiros da área para vos ajudar. Porquê? Porque muitas vezes até são eles que vos vão socorrer, está bem? São eles que vão estar perante esse tipo de situações. E muitas vezes eles fazem esse tipo de atividades. Eu estou a falar porque aqui muitas vezes nós fazemos, tanto para civis como para os escoteiros, deste suporte básico de vida, que é bastante importante. E acho que vocês devem aproveitar isso. É a minha opinião. Não é? Logicamente vocês podem ir ao Google, procurar aí formações de primeiros socorros, 8 horas, 6 horas, 25 horas, mas acho que vocês têm corpos de bombeiros aí perto, quase todos têm, portanto acho que devem usufruir desse tipo de serviço, que muitas vezes é grátis, portanto. Eu vou um bocadinho passar também a palavra também agora a alguém que queira fazer alguma questão. Nós já temos tido aqui também algumas perguntas no chat. Não sei se alguém quer fazer uma questão a Martinho. Nós já falamos aqui sobre vários temas, fomos saltando de assunto a assunto também para ser um bocadinho mais abrangente, mas estejam à vontade para colocar alguma questão. Alguém se anima? Estejam à vontade. Martinho, aquelas pastilhas que tu falaste sobre a água, podes dizer só mais ou menos o nome? Como é que a gente pode comprar isso? Adquirir? É assim, nomes vocês vão encontrar variadas marcas, está bem? Isso eu acho que até na Decathlon há, ok, são as pastilhazinhas. Uhum. Portanto, mas eu aconselho vocês sempre levarem água quando vão fazer esse tipo de situações. Okay? Porque já nos aconteceu foi ter que ceder água a outras pessoas e depois ficámos quase a zero. Isso é mais complicado. Sim. Por causa disso. Eu sei que é complicado. Mas muitas vezes é assim, quem usa essas pastilhas, muitas vezes a água depois ainda tem que ficar em repouso, está bem? Ter atenção a isso. Portanto, depois depende da pastilha que for, vocês têm que ler sempre, ler os manuais quando compram algum tipo desse produto, ler o que vem lá escrito e fazer o que eles mandam, está bem? Mas isso é variado. Vocês vão à procura, até no Google vocês conseguem encontrar, basicamente. E acho que devem escolher aquelas que estão mais acessíveis a vocês, está bem? Basicamente elas fazem a mesma função, está bem? Mas ter atenção depois também que tipo de água que vocês vão utilizar. Não é para todo tipo de água. Okay? Mas vocês aproveitem as fontes naturais, são fantásticas. Sim, mas infelizmente começam a ser cada vez mais escassas. Sim. A falta de água começa a ser muito notória e há situações como o colega Jorge também agora comentou, que muitas vezes encontramos pessoas que já não têm água e é preciso muitas vezes partilhar a água e temos que ter plano B, plano C. Ter atenção, que vocês muitas vezes basta vocês ferverem a água, está bem, e vocês resolvem a situação. Okay? Principalmente quem usa aqueles cantilhozinhos de inox, está bem, que parece alumínio, basta vocês ferverem a água, que a água está viva, mas tem o seu prazo para recuperar, porque ela tem que aquecer, não é? Tem que passar os graus corretos, de uma fervura, como vocês estivessem a fazer no fogão, e depois ela tem que arrefecer. Portanto, também não vão ter ali água potável na hora. Mas alguém tem alguma questão? Entretanto? Sim, boa noite. Fala Luís Coelho, estão-me a ouvir? Sim, perfeitamente. Luís, boa noite. Boa noite a todos. Olha, eu só estava por aqui uma questão que o Martinho há bocado falou,
que é um bocado contraditória da informação que eu sempre tive em relação às mantas de sobrevivência ou às mantas térmicas. Estava-me a dizer que é sempre a parte branca para dentro e a parte amarela para fora, correto? Sim. Ela faz as duas. Atenção que ela faz as duas funções. Está bem? Aquilo que Se virar para um lado, uma coisa, para virar para a outra é outra, está bem? Mas aqui o que nós temos de tentar fazer é sempre manter a temperatura do corpo. Porque é um dos fatores que nos prejudica, muitas das vezes. Mas desculpe me interromper. Não, a questão é precisamente essa, é que assim nós podemos ter necessidade de arrefecer o corpo ou necessidade de aquecer o corpo, em função de... Mas as mantas não aquecem o corpo. Mas se tiver ao sol, devemos pôr a parte branca para fora para refletir. Ela só nos protege. Está bem? A função dela é só nos manter a temperatura que nós temos. Ela não nos vai aquecer. Ou ela reflete a temperatura, isto é, nós não vamos receber a temperatura, está bem? E vai manter a temperatura. Só. Ela só faz esse tipo de utilização. Mas quando a parte amarela está para lá de fora, absorve mais temperatura do que se for a parte branca. Não é bem assim, mas pronto. Mas se lhe disseram isso, também pode estar correto. Está bem? Porque depois nós temos o grande problema disto é que nós temos várias mantas térmicas e nem todas são iguais. Correto. Há vários tipos de mantas térmicas. Por exemplo, eu há bocado falei na parte da Decathlon. Vocês forem à Decathlon, vocês têm variedíssimas mantas. Desde a mais fininha, como por exemplo que eu tenho aqui, até a mais grossa. Está bem? E a função é como você está a falar, tudo bem. Mas elas são todas diferentes. Está a perceber? A diferença basicamente está, digamos, no isolamento que ela consegue fazer. Sim. Tem mais capacidade ou menos capacidade de isolamento. Exatamente. E depois a situação das que são utilizáveis, digamos, uma vez ou são as reutilizáveis. Sim, basicamente. Mas se nós formos a ver o que elas vão ser utilizadas sempre, é sempre para manter o corpo à temperatura que está. Não é? Porque, basicamente, muitas vezes, graças a Deus que nós aqui em Portugal não temos temperaturas, estamos em 2017, não é? Aquelas temperaturas, mas espero eu que nunca usemos neste âmbito. Tá bem. Mas também serve, por exemplo, se precisarmos fazer uma sombra a alguém, porque sim. está com uma insolação, tendencialmente tem que se pôr a parte branca para fora para deixar passar o menos temperatura possível. Sim, mas isso a coisa melhor é vocês agarrarem e puxá-lo para a parte mais fresca, que é o quê? Nas zonas das árvores, está bem? Porque é a zona que vai estar muito mais tempo à sombra. E é onde o ar está muito mais fresco. E isso aí sim é bastante importante. Está bem? Na montanha, às vezes... Sim, nos descampados, sim. Não é fácil encontrar uma árvore, não é? Sim. Principalmente depois de décadas de incêndios, não é? Sim. E nessa época, assim, é muito mal. Principalmente onde está bastante... Pronto, vou falar mais para esses lados. Bastantes penedos. Não é? É bastante tos, basicamente nunca há árvore nenhuma, nenhum pinheiro. De vez em quando é que há lá um pinheirozito, não é? Mas quando passa o fogo já não há nada, portanto, assim, está bem. Porque isto das mantas, depende depois também do fornecedor, depois depende da grossura, também não vai ser, mas certo. Sim, que eu, no entanto, ao bocado disse que também estava a fazer a sombra em caso de insolações. Ok, era só essa dúvida que eu queria esclarecer. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Mais alguma questão aqui para o Martinho? Ou se alguém quiser partilhar alguma situação também que já tenha tido e como a resolveu, acho que já todos nós tivemos as nossas aventuras também. Se alguém quiser partilhar alguma experiência, também estejam à vontade. Nós todos aprendemos uns com os outros e com a experiência uns dos outros.
Isabel, eu só vou partilhar uma situação que aconteceu há uns anos atrás, numa travessia, em que uma das pessoas acabou por beber água de um ribeiro e mais acima encontramos no ribeiro uma vaca morta, ou seja, a ele não lhe aconteceu nada, mas só a situação de beber água de um ribeiro com uma vaca morta foi hilariante e de certeza que aquela pessoa nunca mais bebeu água de um ribeiro. Mas normalmente há pessoas que se atrevem um bocadinho e fazem essas coisas. Mas pronto, como diz o Martinho, mais vale beber água de nascente ou então pastilha, porque senão a coisa pode correr mal. Sim. Não se esqueçam também altos animais nos ribeiros e por aí adiante, não é? Obrigada por essa partilha, Marina, especialmente depois da hora de jantar. Foi, sem dúvida, uma visão muito agradável dessa área. Isabel, acho que alguém ia falar, Isabel. Desculpe. Era eu que estava a falar. Estávamos aqui a falar de partilhas. O Martinho há bocado estava a falar que anda com pacotes de açúcar como primeiros socorros. Eu, por experiência de alguns anos, a Marina, penso que quem está no auditório, penso que só a Marina é que me conhece. Eu já tenho 40 anos de montanha e eu utilizo, faço a publicidade, estamos aqui todos a partilhar experiências, eu utilizo uns cubos de marmelada da Isostar, que posso-vos dizer que faz milagres. Eu numa atividade tive uma senhora com 50 e tal anos que fumava e ao fim de 2 horas de caminhada deu badagai, portanto ela pura e simplesmente desfaleceu. E pronto, chamaram-me para socorrer a senhora porque ela sentou-se numa pedra e não se mexia. E eu só lhe perguntei a ela e ela não conseguia respirar, estava fraca, pronto. E eu perguntei se ela, a única questão que eu lhe perguntei foi se ela era diabética. Ela disse que não. E a senhora, se ele der isto, come? Ela, eu como qualquer coisa para sair daqui, dizia-me ela. Então comeu o cubo de marmelada, bebeu um bocado de água e faltava 45 minutos para acabarmos a caminhada. Quando ela acabou a caminhada, chegou à minha beira e disse, olha, o senhor vai-me dizer o que é que me deu? E eu disse, porquê? É que eu agora é que estava pronta para ir fazer outra vez a caminhada. Ou seja, porque esses cubos da Isostar, além do açúcar de absorção rápida, ao contrário do branco, que não é de absorção tão rápida e duradoura, é rápida, mas não é duradoura a energia, ele tem cafeína, que é um vasodilatador. Ou seja, faz com que a circulação sanguínea ande mais rápido. Isto por experiência própria. E eu também, por exemplo, a última que eu tive necessidade de comer foi numa travessia na Serra da Estrela, numa caminhada de 11 horas, em que eu cheguei a uma altura que senti que faltava qualquer coisa nos músculos, então comi um cubo daquelas de marmelada e posso-vos dizer, um indivíduo passado meia hora está novo e parece que começou a caminhar naquela altura. Não sei se conhece esses cubos de marmelada ou não, da Isostar. Não, eu uso estes, portanto. Estes também funcionam. Mas agora, se pudesse partilhar onde costuma adquirir esses. Mas esse aí é mais difícil de encontrar. Pois, é isso aí. Esse aí eu já usei no antigo. Os da Isostar têm a vantagem de ter cafeína. Sim, mas nós temos depois também de ver qual é a tipologia da baixa da glicemia, está bem? Porque nós podemos estar-nos a sentir fracos e sabermos que quando estamos fracos precisamos de ter açúcar, não é? O corpo funciona através do açúcar, do açúcar bom. Nós temos que ver, podemos sentir fracos, nós tomamos e ficamos bem porque comemos açúcar, não é? Mas temos atenção que muitas vezes estas baixas glicémias é mesmo muito mais que nos pode levar à morte no instante. Tá bem? Há variedíssimos estágios, portanto, temos que ter atenção a isso. Tá bem? E, logicamente, que o açúcar branco é só de um bocadinho de duração, não é? Mas é o suficiente que é para a pessoa depois comer alguma coisa, quando começar a recuperar, comer alguma coisa, e então ficar bastante melhor. Tá bem? Mas esses, por causa do Isostar, não conheço. Tá bem? Mas praticamente sei mais ou menos quais são. Até uma gama que é até são uns saquinhos, portanto, deve ser mais ou menos esses, não são? Não, são mesmo cubos, tipo esses que mostrou, tipo marmelada, tipo borracha, digamos assim. Pronto, em que não é esses de pó que depois se bebe água. Esses pessoalmente também não gosto.
Não, o que eu estou a falar é o gel, é o gel. É o gel. E o gel. É assim, o gel eu não consigo beber aquilo. Acho que é muito enjoativo. Acho que se fica pior depois de beber o gel do que antes. Pronto, esse é tipo esse de marmelada que tem, que eu já conheço há muitos anos, só que isso acaba por ser um açúcar caramelizado. Aliás, eu utilizava isso, ou existia disso, nas rações de combate no exército. Pronto. E os grãozinhos de café também. E os grãozinhos de café também. Também, pronto. Estes dois All-Star, pronto, têm a particularidade de ter cafeína e mais uma série de coisas que eu de cabeça não sei, mas que depois tem outra vantagem. Tem sabor a limão, e sabor a laranja e sabor a morango. Portanto, claro. É assim, eu disse sempre os pacotinhos de açúcar, porque isto é assim, isto é a maneira de muitas vezes as pessoas, quando vão beber o seu cafezinho, em vez de agarrar no açúcar e meter no café, guardar na bolsa e ficar com o pacotinho de açúcar. Está bem? Porque dá sempre jeito. É por isso, e é simples, é barato. Muitas vezes nós pagamos o café e não consumimos o açúcar e temos direito a ele, e é uma das maneiras que nós também temos de poupar neste tipo de pequenas coisas que nos podem ajudar. Muito bem. Alguém tem mais alguma questão ou alguma experiência que queira partilhar? Eu só vou acrescentar uma coisa que também tenho na minha mochila e que dá o seu jeito. É ter, sabem, umas pulseiras que tiveram muito na moda, que são de paracordas, cordas de paraquedistas. São pequenas cordas, não é? Que estão ali bem compactadas, bem enroladas, mas que, por exemplo, numa situação de nevoeiro, ou mesmo quando nós temos pessoas que estão mais inseguras para fazer certas passagens, é o facto de desenrolar essa corda e, no caso de nevoeiro, irmos todos em linha e não nos dispersarmos. É uma ajuda preciosa, porque assim conseguimos estar todos próximos uns dos outros, porque surge um nevoeiro repentino, desenrolamos a corda e vamos ali todos relativamente próximos de quase de mãozinha dada, e também muitas vezes em situações em que as pessoas estão um bocadinho mais inseguras para fazer certas passagens, às vezes um ribeirinho simples ou saltar uma pedra, há pessoas que não têm tanta destreza, só o facto de estarem com uma cordinha pela mão ou prendermos essa corda a uma árvore para a pessoa se conseguir sentir mais segura, pode dar uma ajuda. Eu não falo de uma corda de escalada, não é? Nem numa mega corda, mas às vezes essas pulseirinhas que nós vemos, ou às vezes uma cordinha fininha, claro, com alguma resistência, é também alguma coisa que eu tenho na mochila, e lá está, e também dá para 1001 outras coisas também. É só também gostava de partilhar isso com vocês. E para fazer o garrote, e também para fazer o garrote também, não é? Bom, isso não entra na minha lista de competências. Acho que isso é uma coisa que para se fazer, acho que isso é uma coisa para se fazer, é preciso saber. Há coisas que... Não se esqueçam que ligar 112, Sim. Às vezes vocês precisam de fazer, está bem, e muitas vezes esquecem que podem usar. Em muitas situações, em muitas zonas que nós temos, nem sempre conseguimos ligar o 112. Há muitas situações, nós temos muitos pontos negros, especialmente no Parque Nacional da Peneda Gerês está melhor, mas ainda há muitos pontos negros. Desconheço qual é a realidade na Serra da Estrela, mas também suponho que também deverão ter muitos destes pontos negros. Mas pronto, por isso é que é importante frequentar um curso de primeiros socorros, ter as primeiras noções, ir bem preparado, planear bem a atividade, avisar, lá está, sempre alguém e ter o 112 ali na marcação rápida. Exato. E tentar sobreviver muitas vezes à noite, não é? Quando se fica perdido. Sim, isso também é não ter medo de às vezes, ter passado, levar sempre um bocadinho mais de comida, mais uma barra de cereais, mais qualquer coisa. Não custa nada levar um bocadinho mais de comida. Podemos muitas vezes ficar desorientados e precisar de passar a noite, e não tem nada mal. É um hotel de 1000 estrelas, passar às vezes a noite, apesar de perdidos, mas no dia seguinte, às vezes encontra-se facilmente o caminho. Não estressar, não panicar. Se for no verão até se passa bem, não é? Mas se for no inverno já não se passa tão bem. Depende da noite. Mas acima de tudo, manter a calma, não é? Quais são aí os passos? Manter a calma, tranquilidade. Nesse aspecto é manter a calma, ficar no mesmo sítio.
até nascer do dia, portanto, não é andar a explorar durante a noite. Muito bem. Mas alguém tem alguma questão? Não sei se no Já chat... agora, Não, Marina? já agora Força. vou partilhar duas coisas que andam sempre comigo, que não é bem primeiros socorros humanos, mas é primeiros socorros de material. Eu utilizo num dos meus bastões, tenho fita americana enrolada, não sei se sabem o que é, Sim. E por norma ando com duas braçadeiras plásticas daquelas compridas. A fita americana até dá para primeiros socorros também. E a fita americana, nomeadamente, dá para substituir uma alça de uma mochila que parta, dá para colar, entre aspas, uma sola de uma bota que entretanto descolou no meio da montanha, a gente mete-lhe a fita e o indivíduo caminha até ao fim. Portanto, são dois itens muito levezinhos, quase imperceptíveis, digamos, na mochila, e que fazem muito jeito. Eu, pelo menos, a abraçadeira plástica já utilizei uma vez no indivíduo que ao fim de 5 km saiu a sola das sapatilhas. E conseguiu acabar a caminhada, porque senão tinha que andar com as sapatilhas sem sola e não era muito cómodo na montanha. Portanto, são dois itens muito simples e que podem desenrascar muitas situações. Nomeadamente, por exemplo, um poncho que rasga a fita americana, tapa o cortezinho de forma a ele não abrir o corte com o vento. A mesma situação no duplo teto de uma tenda. Tem muitas aplicações. É como o WD-40, dá para tudo. Diga-me só uma coisa, coloca em torno do bastão. Estava a dizer. Tenho aquilo enrolo mais ou menos 1,5 m, 2 metros, no tubo do bastão, abaixo do punho. Portanto, eu pergunto isso, porque eu faço a mesma coisa, mas faço com uma chapa ou com um rolo de papel higiênico, mas tenho na mochila. A minha dúvida no bastão é: com a água não sofre a fita? Não, ela está encostada ao punho, em cima está mais protegida. Agora, por exemplo, se eu não a utilizar, ao fim de um ano tiro e meto outro. Que até o próprio sol, as variações de temperatura, a cola. E depois é assim, há fitas americanas e fitas americanas. Compra-se no Lidl fitas a 3 euros o rolo de 50 metros e eu compro fita americana que custa 10 euros o metro. Mas até a faca custa a cortar aquilo. Aquilo é mesmo duro. E além da dureza, também tem a ver com a qualidade da cola. Pronto, mas eu uso no bastão, mas se não usar, ao fim de um ano, tiro fora e meto outro. Ok, obrigada. Muito bem, mas Isabel, vou só fazer aqui mais uma. Isabel, vou só fazer aqui uma introdução, quer dizer, não é introdução nenhuma, mas algo que nós já usamos e que é uma coisa muito recorrente é Frontline. Tu sabes que nós já usamos Frontline porque de vez em quando apanhamos demasiadas carraças no monte e, Martinho, diz-me, o que é que nós fazemos quando apanhamos uma carraça? Quando ela já está agarrada ao corpo, o que é que nós podemos fazer? É levá-la com vocês, não é? E não tirá-la. A Isabel ri-se, mas é verdade, está bem. Não se esqueçam que são transmissíveis, está bem, doenças através da carraça, está bem, do sangue, que elas tiram dos animais, portanto nós temos de ter atenção. É isso, não é fazer como se fazia antigamente, ou se calhar ainda se faz, principalmente eu, quando via a fazer quando era criança, aí em cima também, aos cães, por exemplo, meter-lhes azeite e tirar as carraças, portanto não convém estar a fazer nada disso, nem a tirar, está bem, porque muitas vezes ficam pedacinhos dela onde ela estava, está bem, é agarrar ou é ir a um centro de saúde, está bem, a parte da urgência, agarrarem, ligarem o 112 para saberem o que é que devem fazer. Está bem? Agora, se ela não estiver agarrada, estiver simplesmente a caminhar, é agarrar e chutá-la e ela cai, não tem mal nenhum, não é? Agora, se ela estiver bastante agarrada, temos de ter atenção a essas situações. Aquela situação que me ensinaram a tirar uma carraça com uma beata de cigarro, é mito ou funciona? Não inventem. Por isso é que eu digo. Por isso é que eu falei na parte do cão, que se fazia nos cães, não é? Que se calhar
ainda se faz aí para cima, não sei, já não tenho noção, mas eu via muitas vezes o meu avô fazer isso ao coitadinho do cão, não é? Ele cheio de carraças, ia meter-lhe azeite, não é? E depois era só puxar a carraça que a carraça saía, não é? Mas temos de ter atenção a esse, principalmente a esses mitos, não é mitos, é as mesinhas dos avós e dos tios, está bem? Como tal a moedinha lá na picada da abelha, por aí adiante. Tá bem? Temos de ter atenção que muitas vezes parece que funciona, mas não é por causa disso. Tens mais alguma questão, Marina? Da minha parte, estou esclarecida. Então, está tudo com o nível de sexta-feira de energia em baixo, não é? Uma coisa importante para levar, Marina, o powerbank desculpa lá. também na mochila. Marina, posso fazer uma pergunta? Marina, A mim, podes, Luís, à vontade, podes fazer a pergunta que quiseres. estava a dizer que usas frontline, que é em coleira ou é aquelas gotinhas atrás da orelha? Em coleira, nas botas. Pronto, que é para eu aprender que eu tenho o mesmo problema, não é? Mas funciona, a coleira nas botas funciona. Não, mas eu agora partilho com vocês também. Eu consegui arranjar um spray repelente. Eu tenho muitos problemas com carraças. Carraças e tudo tipo de bicharada, a mim morde-me tudo, agarra-se tudo. E a Marina sabe muito bem disso. Basta irem caminhar comigo, que eu venho tudo ter comigo. E eu recentemente já consegui, andei a fazer várias pesquisas na internet e consegui arranjar, pelo menos para a roupa, ou seja, para a parte dos membros inferiores, um spray que tem sido minimamente eficaz. Porque eu acho que vocês sabem que em vários países europeus e também nos Estados Unidos as carraças já são realmente um problema muito sério, especialmente pela doença de Lyme e mais doenças que transmitem, e não tardará muito também para nós termos de começar também a lidar com esse problema. Por isso também basta uma pesquisa simples no Google, em determinados produtos, e já há alguns produtos que são de spray minimamente eficazes, mas não é para colocar na pele, nem é coleiras, nem pipetas, é mesmo para nós e para colocar na roupa. Não resolve 100% o problema, mas em algumas alturas e nos períodos de maior infestação já é uma grande ajuda. Posso então... Olá, boa noite. Olá a todos. Realmente essa da carraça agora suscitou assim alguma curiosidade. Por acaso também uso um repelente para a roupa, costumo colocar nas meias, nas botas, nas calças, mas realmente eu não tenho muito esse problema, eles não vêm ter comigo, nunca ocorreu, felizmente. Mas vamos imaginar que realmente então também reparo que tenho uma carraça agarrada. É mesmo deixar estar e ir tirar a um centro de saúde, a uma urgência mais próxima, é isso? Assim, nós temos de ter atenção se ela estiver mesmo agarrada, penetrada na pele, está bem? Ok. Temos de ter atenção. Só por ela estar aqui em cima não significa que esteja penetrada, não é? Porque vocês abanam a coisa e ela sai, está bem? E vocês já viram uma carraça agarrada na pele, mesmo que seja num animal, ela fica e não sai, está bem? E que se vocês puxarem, a cabecinha fica lá. Sim, exatamente. Por exemplo, É? nos animais... Exatamente. Nos animais, por exemplo, uma forma como os veterinários dão a indicação às vezes é cortá-la, e isso é possível fazermos, por exemplo, numa pessoa, ou é mesmo deixá-la estar? Nós temos de ter atenção que nós somos humanos. Pessoas, claro, óbvio. Está bem? E muitas vezes o problema das carraças é andar em animal em animal. Exato. Está bem? Pronto. Se nós formos ver a história do que estamos a passar agora estes anos, não é? Desde 2019 até hoje, a história diz que vem dos animais, portanto temos aqui também um exemplo que pode acontecer, não é? Porque o sangue pode estar infectado, não é? E ela vai nos passar então as doenças que tiver, portanto se nós tiramos ela vai lá ficar, ela já passou o vírusinho que tem, portanto claro. eu aconselho, se elas querem agarrada, vocês agarrarem. Ligar, não é agarrar, olha, liga 112, olha, passa-se isto, o que é que eu faço? Porque acho que são as pessoas mais dedicadas para o dizerem, não é? Porque
talvez vos digam que para ter atenção aos sintomas, que podem ser, portanto, Claro. mas em último caso de dúvidas, é vocês agarrarem e ligarem o 112, que é o único número, está bem, que vos vai ajudar mesmo no momento que vocês tiverem alguma dúvida. Vocês estão a ligar porque estão uma dúvida, tá bem? Mas ter atenção a esse, não andem a arrancar assim, está bem, que depois pode acontecer alguma coisa e ninguém saber o porquê que vos está a acontecer aquilo, tá bem? Principalmente febres e entre outras coisas. Obrigada. Não. Então, mais alguma curiosidade? Pois, se mais ninguém tem nenhuma pergunta ou dúvida, dávamos por terminada também a conversa, que também já nos estamos a esticar também na hora. É sexta-feira, está toda a gente também mais cansada. Também aqui é sexta-feira, ao fim de semana não se pode sair, portanto está tudo fechado. Tá. Quer dizer, para mim não está fechado, não é? Porque eu tenho que... Não, e há para muita gente que amanhã é dia de trabalho também. Sim, há muitos que vão fazer caminhadas. Também é dia de trabalho. Olha, muito obrigada a todos. Obrigada por terem participado em mais esta conversa de trilho. É sempre um prazer estarmos aqui a partilhar as nossas aventuras e desaventuras com todos. Vamos já trabalhar no nosso próximo tema. E esperamos encontrar-nos novamente em julho. Desculpa, Martinho. O próximo tema é sobrevivência. Não. Também não pode ser sempre assim. Havemos de lá chegar. Martinho, muito obrigada por ter estado connosco, a partilhar também a tua experiência. Obrigada a todos também que estiveram aqui connosco. Um abraço grande a todos e bom fim de semana. Ok? Até obrigado, boa noite. Obrigado pelo convite. Tchau, obrigada. Até uma próxima. Obrigada, boa noite. Tchau. Obrigada, boa noite. Fim de semana a todos. Tchau. Boa noite. Obrigado. Marina, quando quiseres, podes parar a gravação também. Esqueci-me de dizer. Ok.